Bem, hoje já falamos do relaxamento de prisão, né? Que nessa peça do relaxamento de prisão, o pedido principal é a liberdade provisória. Aprendemos que no relaxamento de prisão é quando acontece a prisão ilegal. Hoje nós vamos falar, agora na continuidade desse segundo vídeo, nós vamos estar falando sobre a revogação, não sobre o relaxamento, mas sobre a revogação da prisão. E na revogação da prisão, nada mais é contrário do relaxamento de prisão. Quando no relaxamento de prisão nós temos uma prisão ilegal, já na revogação da prisão nós temos um pedido de liberdade provisória, mas a prisão ela foi legal. Então, por que pedir a revogação da prisão se a prisão foi legal, né? Então, exatamente esses fatos em alguns minutos que nós vamos falar aqui para você. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal Dono da Verdade, para você receber todos os vídeos que nós estamos postando aí, basicamente todos os dias, né? Claro que a gente tem alguns vídeos aqui em relação à política, à história, né? Que são 3 pontos que a gente não vai abrir mão de estar postando nesse canal. É direito, história e política, né? Claro que a maioria deles são a respeito do direito, e é isso que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Na revogação de prisão, como eu já lhes falei, a prisão ela foi legal, a prisão ela é legal. Porém, por que o advogado, por que a Defensoria Pública, os representantes legais do acusado ou do réu, eles fazem esse pedido? Em primeiro lugar, porque a prisão não se faz mais necessário. Então, por exemplo, uma prisão, um crime pelo qual o acusado está sendo acusado, né? Acusado está sendo acusado, essa é boa, né? Um crime pelo qual foi cometido pelo acusado, e esse crime, a sua pena máxima não ultrapasse os 4 anos, né? Então, se o crime não ultrapassa os 4 anos, então nós temos aí, de qualquer jeito o réu ele irá responder em liberdade. Ele não precisará ficar preso para responder sobre esse crime. Se ele não precisará ficar preso, por que deixá-lo preso? Então a gente pede nesse momento: olha, a prisão é legal, o senhor está certo, ele cometeu tal, se é que ele cometeu tal crime, porém a prisão ela não é necessária, porque de qualquer jeito ele responderia em liberdade. Esse é um ponto fundamental para a gente poder discutir aqui a respeito de prisões que são legais, né? E os seus crimes não ultrapassam os 4 anos, né? O segundo ponto que a gente tem que ressaltar é que, se ainda não houve uma sentença condenatória, transitada e julgada, não tem razão de manter o réu preso. Então, se não houve, né, uma sentença transitada e julgada, por que manter o réu preso? Estaria ferindo a Constituição no seu artigo 5º, inciso 61, inclusive esse inciso e esse artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal foi muito debatido recentemente, em 2019, no STF, onde os ministros, né, no voto de 6-5, chegaram à conclusão que ninguém poderá ser mantido preso senão mediante uma sentença condenatória transitada e julgada, ou seja, que essa sentença não cabe mais recurso. Não cabendo mais recurso, pode manter o réu preso. Resumindo, a sentença dada em 1º grau, 2º grau, né, e chegando até ao STF, o réu pode responder em liberdade, sim. É claro que tem algumas exceções, mas essas exceções elas são superadas pelo que está na Constituição Federal. Ninguém poderá ser mantido preso sem uma sentença transitada e julgada, onde não há recurso. Também nós temos lá o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz basicamente a mesma coisa, o que está dizendo a Constituição Federal. O segundo análise que a gente faz sobre o pedido de liberdade provisória para esse tipo de crime, que não é apenado por mais de 4 anos ou que ainda não houve uma sentença transitada e julgada, é uma análise, na verdade, do que está no artigo 283. Então, o artigo 283 do Código Penal, ele diz o seguinte: por que manter alguém preso? E quais as razões
pelas quais nós devemos manter alguém preso. Primeiro, a garantia da ordem pública. Então, se o juiz entender que aquele réu, ele na verdade, se colocar em liberdade, ele vai trazer uma sedição, ele vai causar uma sedição no país, né? E vai perturbar a ordem pública, o juiz vai mantê-lo preso. Mas na maioria dos casos, o réu é pessoa individual, né? Uma pessoa simples do povo, infelizmente um desajustado e que não vai causar nenhum tipo de incômodo à garantia pública. Por isso que nós temos as instituições Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, para exatamente garantir a ordem pública. Garantia da ordem econômica. A maioria dos nossos acusados, a maioria dos nossos réus que estão em nossas delegacias, são pessoas pobres, são pessoas de raça negra, né? São pessoas de um nível que a gente chama aí no mundo pessoal, né? São pessoas muito simples do povo que infelizmente por uma necessidade ou por alguma perturbação mental se envolvem em tipo de crime, e aí essas pessoas elas não influenciariam nenhuma na ordem econômica. Não é o caso dos crimes de colarinho branco, né? Que a gente ainda não falou aqui, mas iremos falar a respeito dos crimes de colarinho branco. Nesses crimes de colarinho branco, claro que essas pessoas que praticam esse tipo de crime, que está envolvido a lavar dinheiro, né? O crime de câmbio, mas nesses crimes sim, poderia dizer que deveria se manter em prisão, porque a garantia da ordem econômica poderia ser afetada, mas na maioria dos réus, dos nossos acusados, nossos réus, são pessoas simples do povo. Por conveniência da instrução criminal, é o terceiro ponto que está lá no artigo. Conveniência da instrução criminal, quem procede à instrução criminal basicamente é um delegado de polícia no inquérito policial. E nós sabemos que o inquérito policial, ele não é imprescindível para que o juiz tome uma decisão a respeito de qualquer fato, a respeito do crime, né? O inquérito policial é importante, os atos que estão colocados no inquérito policial, as declarações, a termos, os depoimentos são muito importantes, mas ele não é imprescindível para que o juiz decida sobre a liberdade ou não de um acusado ou de um réu. Então, a conveniência da instrução criminal, a Polícia Civil, ela tem toda a liberdade de proceder suas investigações, solicitando suas perícias e aí pedindo autorização ao juiz para escuta telefônica e etc. No quarto ponto, para assegurar a aplicação da lei. No caso, assegurar a aplicação da lei, ela está dividida em dois pontos, que é a prova da existência do crime, né? Então, o indivíduo realmente praticou aquele crime, porém o pedido de liberdade provisória na revogação de prisão, ele não está dizendo que o acusado não cometeu aquele crime. A prisão foi legal, ele está dizendo a prisão foi legal. Então eu descartaria a prova da existência do crime, porque o crime realmente existiu e ele não está inadmitindo que o crime não existiu. Pelo contrário, ele está dizendo, ó, esse crime existiu, a prisão foi legal, mas eu não vou ficar, eu preciso responder em liberdade porque a pena já diz que eu ficarei em liberdade. Em último lugar, indício suficiente de autoria. Se o autor está pedindo a revogação de prisão e admite que a prisão é legal, ele está também admitindo que ele é, na verdade, o autor daquele crime, né? Então, a grande diferença do relaxamento de prisão é que no relaxamento de prisão, a prisão é ilegal. E na revogação de prisão, a revogação de prisão, o pedido, a prisão é legal, mas não se faz necessária, ok? E, acima de tudo, respeitar a Constituição Federal, respeitar o Código de Processo Penal, porque nós não somos donos da verdade, mas com certeza, em cada um de nós temos um pouco de verdade.